Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, em gratidão por mais esse dia, esse primeiro dia da semana, intitulado Domingo, Dia da Família. Cultos da família, oração, almoço em família. Vamos agradecer ao Senhor pela noite, pelo sono. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado, por esta noite de sono, por este novo amanhecer, o dom da vida. Nós estamos respirando, é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Muitos até deitaram, dormiram, mas não acordaram. Nós estamos com essa oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário, que se encontra hoje no Salmos 19, os versículos do 7 ao 11. Glória a Deus. Essa palavra tem por título A Glória da Criação. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em guardar a grandes recompensa. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa palavra vem nos falar da lei, né? A lei do Senhor. As leis humanas podem não ser perfeitas, mas a lei do Senhor é perfeita para conosco. Deus é bom, né? Deus é justo. E a lei dele é tão perfeita que chega a refrigerar a nossa alma. Porque as leis do Senhor não são complicadas. Às vezes nós, seres humanos, é que complicamos. Nós complicamos a lei do Senhor. Mas Deus diz que a lei do Senhor é perfeita. Se ela refrigera a alma, ela não é difícil de seguir nesta lei, né? Além de refrigerar a alma, ela alegra o coração. Porque quando o ser humano vive a lei do Senhor, vivemos com o coração alegre e com a alma tranquila. Ele não traz confusão. A lei do Senhor é perfeita, não traz confusão. Os preceitos do Senhor são retos. O do homem pode até falhar, vir pegando curva, mas Deus, ele não pega atalhos, ele é reto. Os caminhos dele são retos. Aleluia. E alegra o coração. Os testemunhos do Senhor é fiel. E Ele nos dá sabedoria quando temos simplicidade. Se você é uma mulher simples, um homem simples, pode ter certeza que Deus, Ele dá sabedoria na simplicidade. Às vezes você olha para uma pessoa, você não dá nada por ela, mas uma pessoa tão simples. Mas vai conversar com essa pessoa. Quando essa pessoa tem a lei do Senhor dentro dela. Quando carrega a presença.
O que sai da boca é com riqueza, é com conteúdo. Às vezes a pessoa é tão inteligente, humanamente falando, se diz tão sábia, mas quando não tem a sabedoria divina, de nada vale. Pode até servir, né, para alguma coisa aqui na terra. E aqui na lei dos homens, tudo é válido. Mas quando parte para a lei do Senhor, a lei do homem é nada. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz do simples se tornar tudo. O temor do Senhor é limpo. Quem teme o Senhor é puro, tem pureza. Louvado seja Deus. E Ele permanece eternamente. Não é aquele temor de medo. Nós não temos que ter medo do Senhor, mas temer. Temer não é ter medo, é ter temor. E é um temor que devemos carregar conosco. Não é ter medo do Senhor, mas carregar a lei, os preceitos dele dentro de nós, porque eles são verdadeiros. É justo. Aleluia. Ele faz justiça aos oprimidos. E a lei do Senhor, o temor do Senhor é desejável. Mais do que o ouro fino, mais doce do que o favo de mel. Porque a palavra do Senhor, ele é doce. Quando Deus corrige alguém, pode até ser ruim na hora. Às vezes a gente fica, né? Quando vai ler a palavra que nos cobra algo, ela entra amarga. Mas a hora que sai da nossa boca, sai doce, como um favo de mel. Então vamos comer a palavra. Vamos estudar a palavra do Senhor. Para que a gente amenize tantos erros. Também por eles é admoestado, né? O teu servo em guardar a grande recompensa. Quando nós, né, os servos do Senhor, come esta palavra e aguarda para ensinar e admoestar uns aos outros, tenhamos grandes recompensas da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos meditar hoje, né, na palavra do Senhor. A palavra que é pura, que é verdadeira. Oh, Deus grandioso. Vamos meditar aqui na ilustração que tem hoje, a ilustração dentro da palavra, que fala, né, por que fazer isso? Por que temos que fazer isso? Guardar a lei. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nós temos que guardar a palavra, né? Estamos nesse mês de março estudando, né? O tópico desse mês é estudo bíblico. Por que temos que fazer isso? Porque a palavra do Senhor, né? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E a história nos diz assim: enquanto ajudava meu neto da 6ª série, Lucas, com um dever de casa de algebra, ele me contou sobre seus sonhos o sonho de se tornar engenheiro depois que descobrimos o que fazer com os X
S e YS. Em sua tarefa, ele disse: quando será que vou usar essas coisas? Não pude deixar de sorrir, dizendo: bem, Lucas, esta é exatamente a coisa que você vai usar se você se tornar engenheiro. Ele não tinha percebido a conexão entre álgebra e seu futuro, né? Então ele iria precisar muito da álgebra, que significa, aleluia, a letra, né? Precisar da letra para simbolizar os números, né? É a ciência dos números, né? Para simbolizar as letras. Às vezes vemos as escrituras dessa maneira, né? Quando ouvimos os sermões e lemos certas partes da Bíblia, podemos pensar: quando será que eu vou usar isso? É isso que eu imaginava, né? Quando eu me converti, que eu via alguém ministrando a palavra de Deus, eu pensava assim: será que um dia eu vou poder ler e entender como essa pessoa e falar? Eu não faço igual, porque ninguém é igual. Mas hoje eu já posso entender melhor a palavra de Deus, né? Quando a gente vê de início, a gente acha complicado, igual a matemática. Mas quando você tem o Espírito de Deus e a lei dele dentro de você, você consegue decifrar muita coisa no Espírito. O salmista Davi tinha algumas respostas. Ele afirmou que as verdades de Deus encontradas nas Escrituras são eficazes para revigorar a alma. Dão sabedoria aos ingênuos e alegram o coração. A sabedoria das Escrituras, encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia, como mencionados no Salmos 19, assim como em toda a Bíblia, ajuda-nos a confiar diretamente na liderança do Espírito. Mas sem as Escrituras, não teríamos esse recurso essencial com a qual Deus nos concedeu a oportunidade de vivenciar e conhecer melhor o seu amor e o seu caminho. Por que estudar a Bíblia? Porque os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração, né? Por que estudar a lei? Então, os preceitos do Senhor é justo e alegra o coração, né? Oremos. Deus, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho e que a Tua sabedoria direcione os nossos passos. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos nessa paz do Senhor Jesus e tenham todos um domingo cheio de bênção e uma semana de vitória. Aleluia.